Olá, boa tarde, boa noite a todos que estão aí se conectando hoje no nosso Quartas de Carreira e Mercado. Eu vou chamar agora meus dois colegas de participação para estar acessando conosco. Só um momentinho, vamos agora chamar a Dalva e o Maurício. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que já está acessando o nosso, o nosso momento aqui. Mandei os convites, vamos aguardar um pouquinho entrando o Maurício Zeferini e a Dalva Santana. Deixa eu ver aqui quem já está acessando. Maurício e Dalva. Vamos ver aqui se eles estão acessando. Dalva entrou. Oi, Oi, boa Dalva, noite. tudo Boa noite, bom? Wagner. Tudo Boa bem? noite, Boa noite ao pessoal tudo. que já está aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando só o Maurício entrar agora. Na semana passada, nós então conversamos sobre o administrador, o dia do administrador. Hoje nós temos aí a participação, então, especial. Aguardar o Maurício entrar. Olá, boa noite, Maurício. Boa tarde, pessoal. Boa noite, tudo bem? Me escutam Boa bem? noite, Maurício. Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Então vamos agora chamar a nossa convidada. Convite enviado. Boa noite aos colegas que estão entrando agora. A Adriana, a Grace, a professora Miriam, o pessoal do curso de Gestão de Qualidade da UBRA Gravataí. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando aí a professora, desculpa, a convidada, a Yara. Só ela aceitar lá o convite. Pessoal, me escutando? Sim, Estamos sim. escutando. Ok. Está um pouco Perfeito. mais lento, né? Demorou um pouquinho para poder entrar, né? É, A Yara está tentando entrar. Aí, ó, perfeito. Yara, acredito que tem um linkzinho ali, solicitar para entrar na live. Clica nele ali que também ele vem para mim e eu posso te incluir. Aí. Show. Veio. Pronto. Oi, boa Agora noite, sim. Yara. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Muito obrigada por ter me convidado. Fiquei bem feliz. Ah, que bom, também ficamos felizes. Então, vou deixar que a Dalva faça as palavras de abertura do nosso momento de hoje. Ok, então, colegas, né, boa noite, né, o pessoal está aqui com a gente, boa noite, sejam bem-vindos, né, às quartas de mercado e carreira, é sempre um prazer receber todos, e acredito que esses 50 minutos, né, ele é muito produtivo, ele traz bastante informações, bastante dicas, né, e a gente, toda quarta-feira a gente vai conversar sobre o mercado de trabalho, né, sobre alguns assuntos que podem contribuir para a carreira, né, e a carreira propriamente dita, tá? Essa noite a gente recebe, né, minha amiga, colega, né, e a gente trabalhou junto em outros projetos anteriormente, a Yara Barbosa. Ela é empreendedora, né? Ela é empresária, professora universitária, membro do Núcleo Empreendedor da CDL de Canoas, né? Membro da Odabá, que fomenta afroempreendedorismo. Daqui a pouquinho a Yara pode falar um pouquinho mais sobre isso também ao longo da live. Ela é especialista em carreira e gestão de pessoas, mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas, é diretora e fundadora da Yara Barbosa Desenvolvimento Humano, olha só, né? Empresa fundada em 2011, então assim, uma bagagem enorme que ela traz aqui, né, na nossa live, situada na cidade de Canoas, que presta serviços na área de gestão de pessoas, assessoria empresarial e gestão de carreiras. Yara, ó, bem-vinda, é um prazer te receber, né? Espero que a gente consiga, assim, né, Eu que aproveitar ao agradeço máximo o a tua convite. presença. Obrigada, Dalva. Muito obrigada pelo convite.
Legal. Nós ficamos muito felizes, né, em ter a tua presença e nesses 50 minutos aí vamos tentar, então, ter a maior troca de conhecimento na busca de saberes aí, de experiências da nossa convidada, Yara. Legal. Isso aí, Yara, coisa boa, né? Bem-vinda, então, Yara. Tenho a honra de fazer a primeira pergunta, mas antes da primeira pergunta, é inevitável ler a tua chamada. Eu vou ler aqui, me permite. Criei o meu negócio para promover conexões entre as empresas e as pessoas, fomentar um trabalho humanizado, incentivando a diversidade dentro das organizações e o direito do profissional em preservar sua cultura e sua identidade. Tenho a honra aqui de começar, então, esse bate-papo, de fazer a primeira pergunta. E aí, um passarinho verde me contou que tu tinha um sonho de estudar na Europa, porque gosta de frio. Isso. E aí caiu aqui no Rio Grande do Sul, conhecido como a Europa brasileira. Me conta um pouquinho mais como é que foi essa história. Vamos começar esse bate-papo com isso. Eu entreguei para ele, tá, Yara? Eu contei. Entregou, né? É Maurício, né? Teu nome? Isso. É o nome do meu filho, Maurício. Eu tenho o Maurício Frederico. Então, né? Eu me sinto honrada pelo convite. E, gente, falo sobre trabalho, assim, que realmente é a minha paixão, né? E, sim, como é que ocorreu, né? Eu sempre fui muito inquieta. Eu nunca acreditei nos limites, né, que as pessoas, digamos, nos dão, que a sociedade nos impõe. Eu sempre tive esse pensamento de que eu posso ser, né, quem eu quiser, o que quiser e morar onde eu quiser. Então, eu sou nordestina, né, de Sergipe, e na época em que eu vim morar aqui, em 96, o Nordeste passava por muita escassez, né? A gente nós tínhamos, era a questão lá tinha, né, muita questão da dengue na época. Eu lembro, eu tive em um ano só, tive dengue 3 vezes, pra você ter uma ideia, né? Era muito racionamento de água, muito racionamento de luz. Eu vivi numa época que a luz chegava em casa, né? Assim, digamos, 11 horas da noite, né? A água chegava 11 horas da noite e 3 da manhã ia embora. Então, era muito sofrido, assim, né? E a empregabilidade também no Nordeste era bem difícil. Eu sou do interior de Sergipe, da cidade chamada Lagarto, né? Não tinha universidade lá. E o que me ampliou meus horizontes sempre foi a leitura, né? Como eu falei para dar outra vez. Eu sempre fui apaixonada, né, por ler. E sabe que a leitura nos transporta, né? E nos faz, assim, a gente ver que a gente pode ir para qualquer lugar. E em função da leitura, eu gostava muito da literatura, né, inglesa, né, literatura europeia. Eu tinha esse sonho de morar num lugar com neve, né? Num lugar que fosse frio, assim. E quando eu olhei no mapa, né, do Brasil, assim, naquela época a internet em 96, vocês sabem que a internet não era que nem hoje, né? Não. E eu pesquisei e vi que o lugar mais frio era o Rio Grande do Sul. E eu fui numa agência de turismo, né? E quando eu cheguei na agência de turismo, que eu vim passar férias, né? Na verdade, eu menti para minha família, comprei passagem só para vir, né? Tive que pedir demissão por telefone. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. E me mostraram as fotos de Gramado, gente. Eu achei que aqui, Rio Grande do Sul, era só hortência por tudo, sabe? Assim, era hortência, neve, né? E eu vim pra cá. E vocês sabem que eu fui muito bem recebida no Rio Grande do Sul. Eu cheguei num sábado, na quarta-feira já estava empregada, né? Eu tive bastante chance, assim. Eu trabalhei numa loja como vendedora, né? Mas eu vou dizer pra vocês, assim, foi sim a partir desse sonho que eu vi. E quanto à minha trajetória profissional, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de estudar. Me deram as oportunidades e todas as empresas que eu trabalhei, eu fui promovida. Todas. E sempre para líder, né? Então, eu tinha 20 anos, eu era líder. Sempre fui líder de alguma coisa, né? E uma das habilidades que as pessoas, né, sempre enfatizaram em mim foi que uma das empresas que eu trabalhei, né, eu entrei, por exemplo, na área de recepção
E eu, gente, eu vi o banheiro sujo, eu lavava o banheiro. Eu via que tinha uma xícara para lavar, eu lavava a xícara. Se o chão estava sujo, eu varria. E aí a dona falou pra mim, achou aquilo incrível, né? Mas lá no Nordeste, assim, naquela minha época, meio que a gente fazia tudo, não tinha muito assim, desvio de função. Não, fazia de tudo. E isso, né, foi me levando assim, e eu fazia feliz. Então tem essa outra característica que quem me conhece sabe, que eu sou muito sorridente, né? Então, eu senti assim que uma das habilidades que abriram as portas para mim no Rio Grande do Sul foi a vontade, a proatividade de fazer, de trabalhar, o sorriso sempre, né, nos lábios, a fazer de tudo. E aí foi assim que eu fui crescendo, trabalhei em grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul. Em 2011 foi quando eu abri a minha empresa, né, e eu fui seguir carreira solo ali em 2016, que aí eu resolvi realmente sair, que eu tinha emprego CLT mais a empresa, ficar só a empresa. E que é uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, e como a Dalva falou ali. E, gente, eu vou dizer para vocês, assim, ó, graças a Deus, né, eu posso dizer para vocês, assim, de verdade, que minha empresa é um sucesso, né, não falta trabalho, tem o tempo todo, a gente vai se tornando referência. Mas, um pouco da minha história. Casei, né, tive filhos, tenho 2 rapazes, né, tenho o Maurício e o Frederico, porque eu acredito que não é só vida profissional, nós somos, né, uma pessoa, eu trouxe minha mãe para cá, minha irmã, e parte da minha família está aqui agora, então. E fui muito bem recebida aqui no Rio Grande do Sul, né? Gostei bastante. Então não tem limites, né, para as nossas vontades, nossos desejos, é só fazer, né? A minha dica nesse caso é ação, né? Eu sou muito da ação. Fantástico, Yara. Eu acho que é uma história linda, é uma história que motiva. Eu acho que tem toda a razão. A leitura, ela abre caminhos e é a porta para tudo aquilo que a gente tem que conquistar. A minha pequena eu incentivo. Eu tenho uma filha chamada Luísa, de 8 anos. A leitura eu incentivo ela pra caramba. A questão de ler, aprender e de quanto a gente viaja. E é a porta da entrada do conhecimento, né? A leitura, né? E conseguir trazer isso. Linda, linda história. E meus parabéns. Obrigada. Eu sei como é que é essa questão de fazer e querer crescer e tudo mais, né? E ser protagonista nesse tipo de história só depende da gente. É fantástico. Obrigada. Muito bem, Yara. Acredito que todos aqui sentiram muito orgulho de ti, né? Mulher nordestina, e ter dado esse voo de conquistas, né? Merece parabéns, merece palmas, porque realmente é uma história de vida de referência, né? E que nós tenhamos muito mais mulheres, assim como você, à frente com essa atitude de líder, né? De uma pessoa líder como você é. Parabéns. Já tratando, então, desse envolvimento, a gente passa, então, para uma segunda pergunta, que vem bem ao encontro do que colocaste para nós, né? Agora, há pouco tempo, o Conselho Federal de Administração, ele então entrou com a campanha do chave. Antes era o chá, né? Que era conhecimento, habilidades e atitudes. E agora ele incluiu a questão de valores e ética. E nós sabemos que o mundo dos negócios está em constante mudança, e as carreiras também, né? Eles têm que andar, é uma corrida, eles têm que andar se acompanhando para a gente estar sempre tendo esses bons retornos. Então, a gente, nessa questão, a gente queria saber que recentemente ouviu uma entrevista que muitos entrevistadores de RH levam em conta quase 92% das soft skills na decisão de contratar ou não. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Gente, então assim, ó, para quem não sabe, eu tenho agências de emprego, né? O principal negócio da minha empresa são agências de emprego. A gente faz recrutamento, né, em todo o Rio Grande do Sul. E hoje, quando a gente vai desenhar o perfil com o cliente, eu vou dizer para vocês que essa pesquisa está corretíssima, porque 90% dos meus clientes, antes de falar os conhecimentos técnicos e as habilidades técnicas, elas falam sobre as habilidades comportamentais, né? Uhum. E a maioria tem pedido, né? Eu até tenho algumas aqui, né, que eu posso passar para vocês, mas uma das coisas que você falou aí, a questão da ética.
Quando um profissional me procura, que a gente vai fazer trabalho de orientação de carreira, uma das primeiras coisas que eu pergunto o que é que você tem de legado, né, que você construiu na empresa anterior? E às vezes a pessoa se perde um pouco porque pensa que é só criar um grande projeto. Não. O primeiro legado que o profissional tem que construir, que tem a ver com essa soft skill, que é a questão, né, da ética, é a credibilidade, é ter o nome, né? Então, hoje, por exemplo, se vocês perguntarem nas empresas anteriores que eu trabalhei, qualquer uma delas, o pessoal vai falar bem de mim, eu tenho certeza absoluta, porque como eu falei para vocês, né, eu sempre entreguei, né, mas sempre com ética, responsabilidade, né? Então, essa credibilidade, a primeira coisa é prometer somente o que você pode cumprir, né, dentro da empresa. Tu não pode ser reconhecido por aquela pessoa que sempre está prometendo e não cumpre, né, a palavra, aquela pessoa que dá jeitinho, aquela pessoa que procura o caminho mais fácil. Tudo isso te queima no mercado, né? E tendo isso, começo com isso que você falou, né, da questão da ética, da credibilidade, porque para mim é o primeiro fator, assim, porque não existe você ser meio ético, né, não existe você ser meio honesto, ou você é ou você não é. E pode ter certeza absoluta que quando você faz, né, algo, digamos assim, que você teria vergonha no futuro de alguém saber, assim, não é legal, isso aí fica, isso marca. E mesmo que alguém não saiba, sabe que você próprio acaba, né, no subconsciente da gente fica aquela marca, a gente fica com aquela vergonha daquilo que a gente fez. Então, eu acredito que é a primeira coisa, e os meus clientes pedem isso, tá? Inclusive, a gente aplica testes onde a gente consegue absorver um pouco sobre isso, né? E vou falar algumas soft skills aqui, uma listinha bem rápida, mas que é legal para as pessoas saberem o que estão buscando no mercado. Então, hoje eu vou dizer para vocês um pouco dessas soft skills principais que nós, né, na nossa consultoria, a gente desenha com o cliente, tá? Obviamente que vai depender um pouco da vaga também, tem algumas vagas que têm algumas habilidades específicas, né? Então, assim, hoje, assim como nunca, buscamos profissionais com o perfil otimista e positivo, tá? Por quê? Porque ninguém gosta de trabalhar com a hiena, né? Você sabe a hiena, o rato? Ó vida, ó céus, ó desgraça, nada presta, né? Eu, como sou muito positiva, uma pessoa dessa não pode almoçar comigo, por exemplo, né? Que tá ferrada, porque eu vou cortar ela. Então, assim, sabe aquela pessoa que a gente trabalha, que fica só reclamando? Então, eu oriento aqui, né, para quem estiver ouvindo, que for profissional, fique atento se você não está se tornando esse profissional reclamão, né? Ou você está tendo uma atitude positiva, otimista, sendo referência. Vocês podem perceber que a gente quer estar sempre do lado da pessoa que é alegre, que é feliz, que nos faz bem, né? Então, isso é uma soft skill, né? Que é a questão do otimismo, né? Positivo. Então, a gente falou sobre ética e credibilidade, agora sobre positividade, né, que a pessoa encara o desafio como uma oportunidade de crescimento ou de inovar e de crescer, né? Foco na solução, tá? E foco no resultado. Também a pessoa ficar o tempo todo reclamando, né? E trazendo problema, traz problema para o chefe. Eu falo sempre para os líderes assim, tomar cuidado, porque eu conheço muito líder demandado, né? Que na verdade ele não é o líder. O funcionário chega, o colaborador chega para ele e diz assim, eu tenho esse problema, né? Aconteceu esse problema. Ao invés dele perguntar para o colaborador, tá, e o que você vai fazer para solucionar, já que você é responsável por essa atividade, ele vai lá e resolve, não, deixa comigo. Aí vai juntando na mesa, né? Aí vem outro colega, tenho né, surgiu esse problema. Tá, deixa aqui comigo que eu resolvo. Quando vê, tu não tá liderando, tu não tá sendo estratégico, tu tá, na verdade, executando as atividades do seu colaborador, né, ou do seu colega. Então, foco na solução e no resultado. Capacidade de ouvir é fundamental, né? Capacidade de ouvir. Nas entrevistas, gente, eu pego isso, que tem candidato que não deixa eu perguntar para ele. Fala sem parar, né? Tem, óbvio, o índice ali de nervosismo, que a gente dá o desconto, mas tem pessoas que realmente elas são prolixas. E elas se passam, né, com essa questão de não ter capacidade de ouvir. Tá. O que de bom eu extraio, né? Eu sabendo ouvir. Diminui os conflitos, porque a maior parte dos nossos conflitos hoje é pela falha na comunicação. E
diminuo também o retrabalho. Se eu não escuto direito, né, a orientação, a informação, pode ter um retrabalho, posso fazer errado. Então, falei só 2 itens, mas a gente pode estender bastante essa habilidade de ouvir, tá? Boa comunicação. Nós também somos responsáveis pela mensagem que a gente passa. É fundamental hoje um profissional que tenha uma boa comunicação. E às vezes as pessoas não sabem como desenvolver essas habilidades. A boa comunicação é com leitura, né? Ouvir, né, palestras, fazer vídeos. Gente, hoje nós temos uma gama de material, cursos mesmo. Se eu quero falar melhor, eu posso fazer cursos curtos, de curta duração para isso, né? Para aprender técnicas. Se eu tenho dificuldade. Resiliência agora estava bem em alta, né? E é sempre a resiliência, porque olha o quanto as pessoas, né, tiveram agora que se desenvolver, né, e entregar com toda a mudança de cenário que a gente teve. O Covid foi, né, para muitos assim uma oportunidade até de crescimento, né? Porque olha o quanto alguns empresários, líderes, funcionários, pessoas tiveram que ser resilientes para não congelar, né? E conseguir sair dessa, né? Então, a capacidade da pessoa se desenvolver e entregar mesmo, né? Num ambiente caótico, vamos chamar assim, tá? E são muitas, mas eu vou ter mais 2 aqui, tá? Gestão do tempo. Porque a gestão do tempo hoje, com tanta oferta de rede social, é Instagram, é LinkedIn, é Facebook, é WhatsApp, né? Então a gente se distrai bastante. Meu WhatsApp, por exemplo, eu tento ver ele assim 3 vezes por dia, porque eu tenho vários clientes, candidatos, mas a pessoa que fica o tempo todo olhando o WhatsApp não é produtivo, dependendo da sua função, né? Se você trabalha com isso, ok, né? Se você trabalha com isso, se você trabalha com comercial, trabalha com relacionamento, mas se você tem outra atividade que o WhatsApp não seja, né, a ferramenta primordial e você fica o tempo todo no WhatsApp vendo, né, as mensagens dos grupos. Os grupos tomam tempo, né, danado. Grupo da família, gente. Quem tem o grupo da família, né? Cheio de treta. Mas essa questão da gestão do tempo e a questão da proatividade e visão de dono. Se você consegue contratar um profissional que tem visão de dono, tu tá feito. Porque é aquele profissional que vai cuidar, vai se responsabilizar, não vai fazer desperdício, né? Vai tratar bem o cliente para ele retornar. Então, falamos de alguns soft skills, mas sim, né? Como tu tinha perguntado ali, tem razão, hoje é primordial no recrutamento e seleção, porque as competências técnicas, muitas vezes a gente pode ensinar. É mais fácil tu ensinar a pessoa a fazer, mas tem coisa que nasce com você, né? Tem coisa que nasce com você. Os comportamentos, alguns, né? Que são da subjetividade da pessoa, né? Que é aquilo que a pessoa tem diferente dos outros. Bem colocado. Mas pode melhorar também, tá? São essas competências, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas, tá? De acordo com a função. Outra coisa que as pessoas têm que ter cuidado antes de eu terminar essa fala, tá? Porque soft skill é uma coisa que tem muito assunto, né? Muita pauta. Mas, né, antes de concluir, quero dizer para vocês o seguinte, que existe, além de ter essa possibilidade de desenvolvimento, as pessoas têm que observar que eu não posso ser tudo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa da área comercial, é primordial, né, que eu seja comunicativa, tenha capacidade de negociação, que eu tenha atenção difusa, que a capacidade de estar atenta a todos, né, à volta em tudo. Né? A pessoa, por exemplo, do comercial, às vezes tu coloca ela para fazer uma planilha de Excel, dá problema, porque passa uma mosca, ela vai acompanhar a mosca, né? Ela não tem muita atenção concentrada. Mas, por exemplo, se eu sou uma contadora, tá? Um contador, eu tô ali, eu tenho que trabalho com cálculo, né? É um trabalho diferente. E eu preciso ter atenção concentrada, às vezes a pessoa ela não precisa ter uma super habilidade de comunicação, às vezes ela não precisa ter atenção difusa. Então, isso aí também tem muito a ver com a tua área de atuação,
né? Ninguém pode ser tudo, é difícil. Colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Muito bem. A Isso melhor aí. lição que a gente pode aprender de uma pessoa de gestão é colocar a pessoa certa no lugar certo. Muito bem. Com certeza. Vou Wagner, passar para a Dalva, então. eu tenho um ponto aqui que eu acho que é para complementar com a Yara, né? Ah, tá. Que é a questão, né, do comportamental hoje, né? Então, essa pessoa hoje, esse membro da empresa, além de skills técnicos, ele também tem que ter skills comportamentais, porque são 2 pontos muito importantes na sua jornada, nas suas entregas, e a questão também de conseguir equalizar, né, essa informação. Pegando um gancho muito pontual que comentaste em 2 falas. O cara do comercial, ele precisa fazer um Excel, ele precisa e ele tem que saber equalizar o foco para essa atividade, da mesma forma que a pessoa da área de contábil precisa ter uma habilidade de comunicação. Então, assim, não precisa ser o principal, mas ele precisa equalizar, porque se não tiver essa equalização, né, Yara, me corrija se eu estiver errado, ele não vai conseguir usar essas coisas. Não, tá certo. Nós temos que ser multifuncionais, né? Hoje nós temos que estar flexíveis e com essa questão de ser aberto, né, a fazer. Quando eu comentei ali da questão das funções, é porque a gente fala das habilidades principais, né? A gente elege algumas habilidades principais, até nas avaliações de desempenho, né? Porque, desse profissional não posso cobrar tanto isso, mas sim. Na verdade, a questão da comunicação, por exemplo, tem que ser para todos, né? Todo mundo tem que ter uma boa comunicação, né? E sim, as pessoas hoje elas têm que fazer esse equilíbrio, né, gente? Porque senão não se mantém nas empresas, com certeza. A Flávia Pereira, desculpa, Dalva, só para uma colocação ali de uma participante, da colega Flávia Pereira, muito querida, que ela traz para nós uma complementação. Para isso, é necessário identificar as potencialidades das pessoas, né, Yara? Sim. Eu acho que esse papel... Desculpa, eu não ouvi direito. Vou colocar aqui, ó. Deu problema aqui. Ela nos traz... para isso, é necessário identificar as potencialidades das pessoas. Sim, eu li ali que ela colocou, né? É isso, a gente tem... Por que a gente faz tanto teste, né? Tem os testes comportamentais da empresa, né? Porque a gente consegue identificar os pontos fortes das pessoas para potencializar. Sabe que tem muita gente que tem umas habilidades que não são utilizadas, né? Que eu acho que é aquilo que a Flávia está falando, né? Às vezes a gente tem, o profissional tem um monte de habilidade que é subutilizada na empresa ou não utilizada, até pelo próprio profissional, e a gente só foca, às vezes, naquilo que tem a desenvolver, né? E o que tem a desenvolver, às vezes, nem é bem mapeado, sabe? Nem é bem mapeado assim, tem que desenvolver isso, aquilo, como pessoas, às vezes, agora eu falo da habilidade técnica, né? Tem empresa que, às vezes, ao invés de trabalhar, por exemplo, competência de liderança no profissional, empresa brasileira vai lá e dá um curso de inglês. Tá, mas é uma multinacional? Vai ter contato com alguém? Não. E por que pagou esse curso de inglês, né? Às vezes eu pergunto isso, mas eu quero entender o porquê do curso de inglês. Tudo bem que é bom o curso de inglês, mas às vezes não vai ali, elege, né, de fato, o que precisa ser desenvolvido, né? Eu acho que uma outra coisa também que é importante, né, que vem na fala da Yara e do Maurício, né, é importante equalizar, é importante, né, como a Flávia diz, identificar as necessidades, mas é importante também casar, né, as skills, né, com o cargo, porque vai ter algumas skills, que nem a Yara falou, que elas são importantes para definir, né, as qualificações do cargo, em que eu preciso, né, exaltar mais aquelas skills. E aquelas que eu tenho um ponto mais fraco, eu preciso desenvolver. Eu não posso ficar só com os pontos fortes, né? Eu preciso também desenvolver que em algum momento, né, aquele contador vai precisar se comunicar. Em algum momento o comercial vai ter que aprender a fazer a Excel, por exemplo, né? Ou fazer um dashboard, por exemplo, né, da sua área comercial. Então, só que, né, não pode ter skills falho, né, na realidade. Você não pode ser um profissional falho, não falho porque falha, é de estar faltando alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser desenvolvida. Talvez você não vai alcançar talvez o 100%, né, naquilo que é a tua fraqueza, mas se tu for demandado, você vai estar pronto, né, para fazer aquilo que é necessário. Eu acho que isso hoje, né, é a equalização, porque antes, né, um tempo atrás, a gente
procurava identificar as potencialidades e não desenvolvia, né, aquilo que eram nossas fraquezas, por exemplo. Não é necessário. Se é um comercial, ele tem que se comunicar bem, ele tem que se relacionar bem, ele tem que identificar oportunidades, né, e estar percebendo tudo. Eu não preciso cobrar dele o Excel. Se eu sou um contador, eu não preciso cobrar dele a comunicação, relacionamento com as pessoas. Basta ele saber os números, né? Como lançar as contas, como fazer uma conciliação. Esse tipo de coisa hoje não cabe mais. Que é isso, né, que a Yara está trazendo, que todos nós temos que desenvolver, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, né? Continuamente, na minha opinião. Perfeito. Sim. Mas é isso mesmo, gente. Todo mundo tem a possibilidade, né? De se desenvolver, né, em todas as áreas. Obviamente, tem que ter aí uma questão de planejamento também, né? Eu sempre oriento que a pessoa não faça assim, né, a torta direito, do achômetro, mas sempre realmente se observe de verdade, né, para poder identificar como desenvolver, porque às vezes as pessoas fazem até investimento, né, gente, alto nesse desenvolvimento, e acaba que não tem o resultado que busca. Sim, Muito bem. Na realidade é importante assim, quando a pessoa tem que se acolher, né, Yara? Saber lidar às vezes com aquilo que precisa melhorar, mas às vezes também ela precisa pedir ajuda, né? Ou seja, ajuda profissional, pode ser da empresa, do setor de RH da empresa que desenvolve pessoas, pode ser de um profissional para fazer uma mentoria de carreira, por exemplo, né? Para ajudar ela nesse planejamento. Eu acho que isso é uma coisa hoje importantíssima, né? É você buscar um caminho, né, para fazer as suas melhorias, o seu desenvolvimento com a ajuda, né, de profissionais, ajuda da empresa, ou, né, você ser um autodidata e realmente saber, não, eu consigo eu mesmo fazer. Então aí é uma outra coisa. Mas enfim, a gente não pode parar, né? Porque o mundo hoje não para e a gente está sempre correndo, né? E procurando aprender coisas novas. E o mais importante que eu vejo é você estar aberto para desaprender, reaprender e aprender novamente, né? Com certeza. Eu acho que agora é o Maurício, né, Maurício? Na sequência. É comigo. Yara, o que acontece? Com essa pandemia, a gente começou a usar um termo e começou a ouvir um termo e começou a viver um termo que é home office, né? A gente percebeu, a gente tem dados aí atualizados, que 11% da população brasileira que trabalha hoje está trabalhando já de forma ativa e fixa com home office. 11% da massa trabalhadora com isso. Né? A gente tem aí agora mais um termo novíssimo, sempre um termo em inglês, né, que é o nowhere office, que é o trabalhar de qualquer lugar. Então tem empresas, né, tem grandes indústrias, grandes companhias que hoje viu essa oportunidade e está contratando um colaborador de qualquer lugar do Brasil, né, porque ele precisa estar ali ativamente trabalhando, fazendo a sua entrega, que não precisa mais estar presencialmente o tempo todo. Como você enxerga isso e o que você pode nos trazer de dicas, de informações com relação a esse tema que está tão em tese aí hoje em dia? Yara, sim. Só interromper um pouquinho. A Gabriela colocou que tem alguém com o microfone, tá dando um retorno, né? Alguma coisa ligada. Eu não tô, eu tava antes até, desliguei, eu acho que eu vou sair aqui de mais uma tela, né? Eu também fiz um check-up aqui também. Tá tudo eu tirei tudo, que eu tava no computador, mas tava mudo. Comigo aqui, testa agora para ver se tá dando retorno, acho que não, né? Não, agora acabou. Agora acabou. Ok, então. Agora deu, acho que fui eu que tirei. Coisas são normais, né? O cachorro latindo, a moto passando, eu tinha colocado no computador. São partes do cotidiano da vida, né? Verdade. Tá. Então, assim, tinha me perguntado sobre a questão do home office, né? Hoje é uma realidade. Eu sou defensora do home office faz tempo, tá? Porque eu acredito que sim, as pessoas elas podem, né, dependendo da atividade, trabalhar de qualquer lugar. Inclusive, hoje eu sou responsável pelo RH de algumas empresas que a maioria dos profissionais estão nessa modalidade, né? Então, hoje, o que é que eu identifico, assim, que as empresas podem fazer, né, para melhorar essa realidade? Uma coisa que eu observei que como foi tudo muito abruptamente, né, as empresas não estavam preparadas,
No início, as empresas colocaram os funcionários em casa e não se preocuparam com o mínimo, que é esse profissional tem todas as ferramentas de trabalho em casa. Ele tem a internet adequada, tem o seu ambiente de trabalho, tem computador. Então, assim, quando começou, eu percebi que o básico não tinha. As empresas, elas estavam com dificuldade. Teve algumas empresas que a gente apoiou e eu dizia, tá, mas esse computador tem... E esse funcionário tem computador em casa? Ah, não, mas todo mundo tem computador em casa, né, Yara? Eu disse, não, nem todo mundo tem computador em casa, E pessoas assim, empresários diziam para mim, não, mas imagina se a pessoa não vai ter isso. Não, mas olha, a empresa vai ter que ir ou alugar computador ou providenciar, porque tem que dar todas as ferramentas de trabalho. Mas, além das ferramentas de trabalho, o que eu sempre oriento também é que tenha um treinamento constante, Quando você coloca alguém para trabalhar em casa, principalmente quem não tinha esse hábito, você tem que, toda semana, estar ali, orientando, dando dicas de como trabalhar em casa, de vez em quando, para poder a pessoa criar o hábito, de cuidar a sua imagem profissional e o ambiente. É importante que, de vez em quando, o líder chame para uma videoconferência, oriente também sobre isso, que a pessoa, quando acorda, tem que vestir a roupa ali para trabalhar. Eu sei que muita gente diz assim, trabalho de pantufa. Ok, não vai ver pantufa. Mas tu tem que ter o hábito de, pelo menos, a cintura para cima ali para vídeo estar sempre pronta para alguma demanda, com cliente ou com colega, para trabalhar a questão da videoconferência, E outra coisa também que eu sempre oriento, as empresas que eu assessoro, é dar metas mesmo para as pessoas que fazem, que executam atividades administrativas. As metas, eram trabalhadas, a maior parte, somente para quem era da área comercial. Porque dizia, é palpável. Hoje não. Hoje é importante que, para você ter controle realmente da produtividade do colaborador, você pode ajudá-lo dando metas administrativas, Porque às vezes as pessoas acham que não é mensurável, mas é mensurável. Então, uma das coisas que eu oriento é que oriente toda semana esses colaboradores com coisas novas. Pergunte sempre se ele tem todas as ferramentas de trabalho, se ele precisa de alguma coisa, se ele está com alguma dificuldade em casa, Tem, por exemplo, a empresa de Porto Alegre que colocou as pessoas home office porque identificou também que economizou muito, com energia, internet e tal, e aí passou a adotar. Mas lá pelas tantas notou que o funcionário querendo voltar, gente, para a empresa. Ah, mas aqui em casa é muito difícil, tem as crianças, tem minha mãe, queria voltar para a empresa. E fizeram pacote, inclusive, com coworkings, Pertinho da casa da pessoa, tem um escritório ali que a gente consegue um valorzinho bacana e tu pode trabalhar lá. É uma possibilidade, Nem todas as atividades podem ser desenvolvidas em shopping, Como diz assim, pode trabalhar em shopping em outros lugares, sim, mas nem todas as atividades, Até hoje com a LGPD, o sigilo das informações, tu não pode estar em todos os lugares com as informações de clientes, principalmente. Então, o que eu oriento, assim, em princípio, é o básico. Gente, se a gente fizer o básico, que é ver se a pessoa está com as ferramentas, orientar e, como eu falei para vocês, criar metas, com certeza vai ser um sucesso, Por que criar metas? Não é questão de estar ali, sendo carrasco, nem cobrando. É para ajudar esse profissional que também não estava acostumado, com essa tarefa. Ajudar esse profissional, porque às vezes nem ele sabe mensurar botão que tem em casa, Aí tem uma loucinha suja. Deixa eu aproveitar 5 minutos, vou lavar essa louça. Vou aproveitar, vou botar, tá sol agora, deixa eu botar ali as roupas na máquina. Quando vê, a pessoa perdeu 2 horas de trabalho, no seu horário de trabalho, só fazendo serviços domésticos. E aí não executou 2 horas de trabalho, Então não é questão de ser carrasco, é de realmente ajudar a pessoa a fazer essa gestão. É uma manutenção da rotina, Yara? É a manutenção da rotina. Na empresa, ele faria a mesma coisa, mas no home também. E eu penso que as capacitações, acho que a palavra-chave é a capacitação que você falou, Ajudá-lo também a se organizar, por quê? Porque da noite pro dia, todo mundo tem que se organizar em relação, ao home, não é só a empresa. O colaborador em casa também. Só que daí em casa tem, ele tem a família dele, ele tem cachorros, ele tem ele tem uma vida também. E aí como é que fica para conjugar essas duas coisas? Às vezes também ele precisa de assessoria, de uma orientação também. Muito bem.
E a gente percebeu isso, que aí a família também, né? Teve espaço da família que ficava em casa, que foi prejudicado também, porque aí as crianças corriam soltas pela casa. Na hora que tem a videoconferência, não dá pra esses caras correndo soltos pela casa, vão fazer barulho, segura o cachorro. Então, foi, né? Cabe o bom senso também, né? Não vamos agora, as empresas também não pode. Tem uma reunião, apareceu ali a criança, ok, a pessoa sabe que está no ambiente de casa, não vai também, né? Essa questão da punição também foi algo que oriento bastante, assim, para poder ter esse bom senso, porque a pessoa já está trabalhando em casa, às vezes nem é por escolha própria, né? E então a empresa tem que entender. E uma coisa bem legal, né? Bem para rapidinho, assim, tem umas empresas que eu presto serviço que fizeram até festa junina, gente. Estava home office, festa junina online, foi muito legal. A empresa mandou um kitzinho, chegou em casa para a pessoa, o kitzinho de festa junina, e a pessoa colocava assim atrás, né, da cabeça, assim, tinha um computador na frente na tela, e via assim, festa junina com um kitzinho de festa junina. Olha como as empresas criaram, né, coisas legais assim também. Não, eu penso assim que tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Daí você tem que se adaptar. Eu lembro que eu fiz uma live o ano passado, né, com uma empresa, uma funcionária de uma empresa bem grande, assim, né, na tecnologia, e lá pelas tantas a gente foi interrompido, né? O filho dela entrou para mostrar um presente que ele fez, né, na aula da pré-escola para a mãe dele, né? Então são coisas que acontecem. É um cachorro latindo, que o Wagner comentou, é alguém entrando na frente da cama. Então isso faz parte da rotina, né? Quando a gente está trabalhando em casa, não tem como evitar tudo, né? Tem que conviver da melhor maneira, né? E eu penso que as empresas estão ficando criativas, porque existe empresa que colocou datas para tudo, né? A data que pode levar o cachorro na empresa, ou, né, pode estar trabalhando fantasiado naquele dia, né? Com alguma comemoração. Eu acho que as empresas ficam até mais criativas no sentido de permitir mais o informal, né, Yara? Não sei, né? Não sei se é tão tua. Já aproveitando. Assim, a questão da informalidade, principalmente a vestimenta, isso aí vai muito do perfil da empresa, né? Por exemplo, se você é um escritório jurídico, quando você atende assim, eu atendo escritórios jurídicos também, tá? E aí a gente teve que fazer de uma forma que as pessoas usassem uniforme em casa. Por quê? Quando alguém contrata um escritório jurídico, espera a pessoa de terninho, o cliente, eu tô falando do cliente, né, que faz atendimento. Então, teve algumas situações que a gente não pôde admitir que a pessoa ficasse à vontade. Empresa de marketing já é diferente. Quanto mais, né, são perfis assim, mais alternativos, mais coloridos. Ok, as pessoas não iam estranhar, porque aquela pessoa, no geral, já era mais, digamos assim, mais solto, mais informal. Mas, por exemplo, escritório jurídico, imobiliário, você sabe que o ramo imobiliário também é a pessoa que vai comprar um imóvel, espera que ali, né, o pessoal esteja, às vezes, com um terno. Então, assim, a questão da vestimenta depende muito do perfil do cliente, da empresa, né? Porque, como eu falei, se for escritório jurídico, pode ter certeza, já vão esperar mais formalidade. Minha empresa de recursos humanos, a gente tem que estar sempre assim, eu sou uma pessoa que eu uso vermelho, né, batom colorido, tudo. Mas até em recursos humanos existe o preconceito, né? Porque já formaram lá, não, as gurias, né? As meninas do recurso do RH. As meninas do RH tem que estar tudo alinhado, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, tem que estar penteadinho. E aí, realmente, se eu vou fazer uma entrevista, sou recrutadora, vou fazer uma entrevista online, e eu não tiver no padrão, digamos assim, as pessoas estranham, né? E criticam. Então, é muito do cliente, né, e da própria empresa, o perfil. Aproveitando já, hoje é dia do cliente, né, então também é um assunto muito bacana de estar se trazendo aqui, né, até porque colaboradores são a questão do cliente interno, e está aqui o nosso presente aos clientes, então. Meninas, nós temos algumas perguntas ainda para fazer, né, eu quero também dizer que a questão da realidade não mudou, não só para o colaborador, para a empresa, como para a família, mas também no modo geral, o sistema de ensino, né? A questão ali dos pais, que está ajudando os filhos no horário de aula, o mesmo momento todo mundo conectado. Enfim, o ser humano é uma fênix, ele ressurge da cinza, né? E está sempre aí em sintonia com a realidade do mercado. As meninas estão colocando na questão do marketing
pessoal, a questão do estar maquiada, do estar bem apresentável, sim, né? Como a Yara nos trouxe, muito bem colocado, por mais que seja virtual, ainda nós precisamos estar vestidos profissionais, na questão profissional mesmo, né? Se eu estou buscando uma vaga, uma oportunidade de trabalho, mesmo eu estando sendo entrevistado em casa, eu preciso estar adequado como presencial. Porque ele não ele não deixa de ser presencial, porém ele está na utilização de recursos tecnológicos, né? Então, ainda o mercado vai exigir essa postura, esse comportamento de identidade na questão das entrevistas e do trabalho do home office. Aproveitando, eu já quero também falar um pouquinho já nessa questão da tua empresa, de recrutamento e seleção, na questão de quem busca o ensino superior, tá? De quem busca a graduação. Eles estão mais colocados no mercado, eles têm mais alternativas de oportunidade. Eu já vou também colocar a questão de obtenção de salários, né? Estão melhores para quem está buscando a qualificação, quem está aí se dedicando aos estudos, né? Porque o mercado traz oportunidades, né? E aí, quais são essas oportunidades? O que tu tem para colocar para nós? Tá, assim, ó, hoje, como existe, né, existe atualmente, né, as empresas estão buscando, obviamente, a pessoa mais qualificada. Se o profissional tiver condição, gente, de fazer uma graduação, uma pós-graduação, com certeza ele vai ter mais oportunidades. Por exemplo, eu agora tenho uma oportunidade, né, vou falar de uma das oportunidades que eu tenho, que é de gerente administrativo financeiro. O que é que meu cliente disse? Yara, eu vou dar preferência, né, para quem tem graduação e pós-graduação na área de gestão financeira. Né? Então, assim, claro que quando eu recebi os currículos, eu vi que tem um monte de gente que só tem nível médio, tem um monte de gente que só tem graduação, mas o meu cliente disse assim, olha, a pós-graduação não é um requisito, assim, não é obrigatório, mas se tivermos candidatos com pós-graduação, eu prefiro que você entreviste esses que têm a pós-graduação, né? Então, assim, por que a pós-graduação? Pós-graduação é vista muito como uma especialização, né? Porque a gente vê ali, por exemplo, se você vai administrar a área administrativa e financeira, se você tem uma pós, né, na parte de finanças, esse cliente, esse empresário que vai contratar se sente mais seguro. Não, essa pessoa é um especialista na área de gestão financeira, com certeza vai me ajudar mais, né? Então, sim, gente, as oportunidades, elas têm mais para quem investiu na questão da graduação e pós-graduação, tá? Obviamente que também tem muitas vagas técnicas, né, aí em alta. Por exemplo, vou falar das moscas brancas que a gente tem, que são profissionais difíceis de encontrar. Tem topógrafo, por exemplo, né? Topógrafo é uma vaga que você pode fazer o curso técnico, né, em estradas, o técnico de topografia, não precisa ter uma graduação e tá pagando super bem, até mais que algumas áreas que a pessoa tem graduação e pós-graduação. Só que é difícil, é um trabalho, né, complexo, assim, topografia. Outro profissional que também, né, que é bem difícil assim no mercado é o projetista de imóveis. Projetista de imóveis também, tu tem que ter, né, alguns cursos técnicos, alguns cursos de curta duração, pequenas especializações ali, né, curso de 1 mês, 2 meses, esses cursos de 20 horas, 40 horas, e tem muita vaga, também paga bem. Então, assim, ó, a pessoa tem que ver, né, a tua área de atuação ali, e porque tem oportunidade para todo mundo, mas algumas vagas, elas exigem mais cursos de curta duração, tá? E quando é gerencial, coordenação, né, às vezes uma área, por exemplo, área de recursos humanos, né, docente, obviamente que é bem valorizada a questão da graduação e pós-graduação. Hoje, o mercado aqueceu bastante, tá? Começou a ter bastante vagas, assim, as agências, elas estão abrindo em torno de 50, 60 vagas por semana, assim, tá bom, porque teve um momento, né, com a pandemia que caiu bastante esse número, então subiu bastante.
E as empresas estão voltando a contratar, né, profissionais para a área de liderança, porque quando voltou, agora retomou, estava sendo mais na área operacional. Estavam contratando mais o quê? Vendedores, recepcionistas, né? A área da beleza, clínicas estéticas, estavam contratando biomédico, fisioterapeuta. Então, agora está voltando, digamos, aquelas oportunidades mais para nível superior, né? Oi, Yara. Eu vi que tem uma pergunta ali, né? A Gisele perguntou qual a área sugerida para jovens que estão iniciando sua inclusão no mundo do trabalho. Bom, Gisele, não posso te dizer assim, né, a questão da área sugerida, mas o mundo ideal é a pessoa começar como jovem aprendiz em alguma das empresas. Tem muita empresa boa, né? Se o jovem tem até 24 anos, ele pode entrar como jovem aprendiz. A vantagem do jovem aprendiz é que dentro da empresa ele vai trabalhar em várias áreas. Ele pode atuar em financeiro, RH, compras, e aí, né, atendimento. E isso abre a porta para ele conhecer e ver quais as habilidades que ele tem e desenvolver novas habilidades, né, para buscar essa área, tá? Vai muito, é bem pessoal, assim, mas eu sempre oriento assim, ó, estágio de nível médio é muito bom, porque a pessoa entrou na empresa, ela começa a entender, né, o cenário, o mercado, e ver assim a área que ela vai gostar. E jovem aprendiz, estágio, e é legal também a pessoa buscar ler sobre as diversas áreas, né? Marketing, área comercial, área da saúde, para ver com que se identifica, né? E outra coisa, gente, não tem que ter área certa, né? Para começar assim, vamos errar, vamos experiência. Vamos se experimentar. Vocês sabem? Vamos acompanhar. Sabe que eu comecei com 11 anos. Para ver os profissionais. Claro! Isso, eu comecei o Projeto Pescar, falaram ali. Eu sou articuladora Pescar, um projeto que eu adoro, né? E outra coisa, gente, que acontece no Brasil, que as pessoas não valorizam, tá? Comecei a trabalhar com 11 anos. Minha primeira profissão foi o quê? Babá, de 2 gurizinhos, né? Babá. O que tem eu ser babá? Vai me desenvolver também, é uma experiência também. Quando alguém faz um currículo para mim e diz assim, eu fui babá, eu levava o cachorro da minha vizinha todo dia, né, para caminhar, eu fazia compras, né, para uma senhora idosa, ou então eu cuidava de uma senhora idosa, era como é que diz, acompanhante de uma idosa. Então, assim, hoje a gente não, que eu não tenho, né, mas existe um preconceito sobre algumas atividades. E eu vou dizer, a gurizada pegar e dizer assim, vou oferecer para os meus vizinhos de cortar o jardim, né, o jardim deles. Além de fazer dinheiro, desenvolver habilidade, né, porque tem a habilidade de negociação, de conversação, tira, né, desinibição, a pessoa ainda pode pensar assim depois, será que eu não faço um técnico em agronomia? Será que não é minha área? Não está aqui, né? Olha só, pode se descobrir. A pessoa que cuida de criança daqui a pouco, será que eu não podia fazer pedagogia ou, né, ser professora? Tudo, todas as profissões, tudo nos desenvolve. Então, o jovem ele pode começar, jovem aprendiz, estagiário, e pode também fazer atividades informais e colocar no currículo, porque tudo é avaliado. O importante é começar, né? Se for recém-formado na graduação, tem os programas de trainee também, né? Que passa por todas as áreas da empresa para depois se identificar numa área. Verdade. Muito bem colocado. Gente, tá tão bom, tá uma delícia. Mas estamos chegando. Tá maravilhoso essa nossa live. Tá. Cara, tinha que ter live assim, são dicas, é um bate-papo assim, entre pessoas, né, entre colegas, amigos, né, e a gente fica assim, nossa, já tá acabando, já, tá? Eu queria assim, né? Não acredito, tá acabando! Olha, nós estamos no final desse papo. E eu sou super conversadeira, né? Adoro conversar com os amigos. Voluntariado, a Tati colocou ali, muito bem, Tatiane. Também é uma ótima forma de iniciar. Exato. Isso aí, então a gente está se encaminhando para o final desse bate-papo fantástico, né? A gente adora receber convidados, né? Eu adorei receber também agora a Yara no nosso programa, né? Nossas lives de quarta-feira. É sempre um prazer, porque sempre tem uma novidade. A Yara está no ramo hoje que conversa com o mercado, conversa com carreira, com pessoas, com empresas, e sempre traz novidade para nós. A gente quer receber ela outras vezes, né? Na outra quarta-feira para conversar um pouco mais aí. À disposição. E a gente quer, porque a gente sabe que não vai se repetir, tem sempre novidade, tá?
a gente queria, assim, para se encaminhar, Yara, aquelas famosas dicas, né, de final de live, né, que você possa dar para as pessoas, né, que estão agora entrando em alguma carreira, né, que estão agora começando no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho, né? Ou seja, aquelas dicas básicas, assim, que não pode faltar. Tá. Vou dar uma orientação bem básica inicialmente, né? Porque assim, os profissionais às vezes eles começam a trabalhar ou não têm a oportunidade ainda. E as pessoas, gente, eu me deparo diariamente com as pessoas que praticamente não têm currículo, sabe? Então, assim, eu acho que todos os profissionais, não interessa se você está trabalhando, se você é graduado, pós-graduado, mantenha seu currículo atualizado, porque ele também te dá uma visão de autoconhecimento, né? Ali tu se enxerga também. Então, a dica que eu dou para os profissionais é promover o autoconhecimento. Por exemplo, a sua área de atuação. Tu tá olhando no mercado? Quanto é que estão pagando para, né, para tua área? Quais os requisitos exigidos? Às vezes a gente fica muito tempo dentro da empresa, começa a reclamar da empresa e a gente não observa que a gente não se desenvolveu, né? E que o mercado está exigindo muito mais formação e competências do que a empresa que eu estou atualmente. A empresa está me pagando bem, mas como ela me conhece, gosta de mim, está pagando bem, e eu não estou olhando para o mercado. Então, assim, ó, um bom profissional tem sempre que pesquisar o mercado, principalmente a sua área de atuação, ver o que está exigindo e olhar o seu currículo, que se você tem, né, realmente, se você está suprindo essa exigência ou se daqui a pouco tem que fazer um plano de desenvolvimento. Outra coisa é manter os relacionamentos. Não adianta você só se comunicar com a pessoa quando você está precisando de emprego, né? Não é legal. O ideal é, tu convida as pessoas para, né, para tomar um chá online, né, que o pessoal hoje faz isso, né? No dia do aniversário, lembra de ligar para a pessoa, né? Faz mensagem personalizada, né, gente? Yara, feliz aniversário. Não vai colocar ali, né, aquelas mensagens padrões, né, porque que não é de ninguém. Então, assim, ó, é cultivar as relações mesmo de forma saudável, né? Relacionamentos de qualidade, manter seu currículo atualizado e, gente, a capacitação é sempre. E como que é essa capacitação que eu faço, né? Esse desenvolvimento constante? Cursos, mentorias. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Excel, né? Eu gosto muito de Excel. Mas, um tempo desse, eu sabia de um amigo que tinha um grande conhecimento de Excel, eu liguei para ele, eu quero tomar um café, paga um café para ti, só tem que me ensinar umas fórmulas. Brincando. Isso é mentoria. Por mais que tenha sido um café, uma coisa informal, é uma mentoria. Então, qualquer pessoa à tua volta pode dar uma mentoria. Então, vídeos, livros, tem muita forma prática do dia a dia, voluntariado, tem muitas formas de você se desenvolver. Não fica só detido em uma coisa, porque as pessoas dizem, eu só não me desenvolvi porque eu não tenho dinheiro, né? Claro, a pessoa dá um monte de desculpa, né? Mas tem várias formas. Então, esse desenvolvimento constante aí também orienta. E se as pessoas quiserem te encontrar hoje nas redes sociais, te localizar, como elas podem? Tá, eu tenho o meu site, né, www.yarabarbosa.com, porque eu sou internacional, né? .com, e lá as pessoas têm acesso, né, às nossas vagas, acesso aos nossos serviços, lá tem nossos telefones, tá? E tem um outro telefone também, que é o celular, que a gente atende só o WhatsApp, que é o 98-222-2122. Se a pessoa quiser saber de vaga, saber dos nossos serviços, a gente está à disposição. Perfeito. Então, passar para a Dalva fazer o encerramento e para a gente se despedir, então, já com o gostinho de quero mais da próxima. Vai ter que ter isso. Agradecer teu aceite, né? Essa live, né? Que acaba ficando sempre curta, porque a gente tem muito assunto, né? Mas é um prazer sempre contigo, né? É um prazer, assim, a gente poder estar conversando, trocando ideias. Eu acho que isso já é uma mentoria, né? De 50 minutos, né? Essa troca de ideias, essa troca de dicas, né? Isso é enriquecedor para todos nós, porque a gente está sempre aprendendo mais, né? A gente está sempre aberto a aprender mais também.
E a gente fica muito feliz, assim, né, do teu sucesso, né, e que você compartilhe também esse teu sucesso, as tuas experiências, né, com todos nós nessa live. Então, eu só tenho a agradecer. Não sei se o Maurício quer finalizar, quer alguma coisa, Maurício? Não, tranquilo. Foi uma live ótima, linda, grande. Encerrando. E com dica de quero mais. Obrigada, gente. Adorei aí o convite. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Beijão. Sucesso, gente. Gratidão a todos que participaram hoje conosco da nossa live. E quarta-feira que vem nos encontramos de novo, tá bom? Acompanhe aí as nossas divulgações nas redes sociais. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.